Boa noite a todas as pessoas que estarão conosco na nossa roda de conversa novamente. Gente, que saudade! 15 dias já se passaram, estamos aqui de novo na nossa roda de conversa. Boa noite, vão entrando. Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui em mais uma roda de conversa. E aí alguns lembretes, né? Quem não conseguir assistir essa roda de conversa inteira, pode estar assistindo depois, né? Porque vai ficar gravado tanto no Facebook como também no Instagram, no YouTube. Então, assista, reveja. Aí a gente pede para vocês compartilharem, para vocês darem o gostei aqui, né, o like, porque essas coisas aí vão ajudando mais pessoas a verem, a conhecerem, né, aquilo que a gente tem trazido nas nossas rodas, né? Então, quanto mais interação a gente tem com vocês, mais, né, fica ressaltado aí os nossos vídeos. Então, vamos lá para a nossa roda de conversa de hoje. E hoje vamos conversar sobre um órgão muito importante para a nossa vida, que aliás, né, todos os órgãos são importantes. Nós vamos falar sobre o coração, que foi muito engraçado, gente, porque quando a gente mandou o convite, né, falando, olha, a gente vai falar sobre o coração. Como está o seu coração? Você está ouvindo o seu coração? Muita gente já começou a responder. Então hoje a gente vai conversar com o Marcelo, que é o médico cardiologista, que vai ajudar a gente aí a falar um pouquinho sobre essas batidas, sobre a vida que pulsa no nosso peito. Marcelo, seja bem-vindo à nossa roda de conversa e vamos então compreender um pouquinho sobre esse grande órgão que é o coração. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, Salete, Mauro, boa noite para todo mundo que está em casa aí. Então vamos lá. E a gente já queria começar a perguntar, Marcelo. As pessoas aqui, Isso, ó, melhor. eu comentei com você que uma pessoa já mandou para mim no WhatsApp aqui e falou assim: é verdade que a gente tem colesterol no nosso sangue? Então a gente já começa por aí, Marcelo. Fala para a gente, conta um pouco sobre isso. O colesterol é uma molécula, né, que é presente na membrana celular de todos os animais, todos os seres vivos do reino animal e do reino fungi também, dos mofos, dos fungos. As plantas não têm colesterol, elas têm uma outra molécula parecida na membrana, mas não colesterol. E as bactérias eu não tenho certeza se tem ou não tem, mas assim, os fungos e os animais todos, desde os protozoários até os mamíferos e os humanos, têm colesterol nas membranas de todas as células do corpo e no sangue também. Ele é transportado, né? Porque ele tem que ser transportado para chegar nos diversos tecidos para fazer parte das membranas celulares. Então, o colesterol é extremamente importante, né? Não há vida sem colesterol. E Marcelo, por que as pessoas ficam tão preocupadas com colesterol e esquecem da questão da obesidade, né? Parece que são duas coisas separadas, né? Eu também vou falar, eu vou falar da obesidade daqui a pouquinho, mas assim, só para situar um pouco as pessoas. Quando que o colesterol passou a ser encarado como um fator de risco para doenças cardiovasculares? Isso a primeira coisa importante a dizer é que colesterol alto, ou nível do colesterol, não é uma doença. É um fator de risco, ou seja, a gente sabe que a partir de certos níveis de colesterol no sangue, mais especificamente do colesterol chamado LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o colesterol ruim, existe maior risco de uma série de doenças cardiovasculares, principalmente infarto, derrame, né, o AVC, entre outras doenças cardiovasculares. Mas essa história do colesterol ele foi reconhecido como um fator de risco a partir de estudos que foram feitos nos Estados Unidos na década de 50 e 60, numa comunidade muito pequena, uma cidadezinha chamada Framingham, no estado de Massachusetts, em que os pesquisadores da Harvard, da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina, estudaram a população inteira dessa cidade
por anos, e começaram a fazer correlações estatísticas, e após uma década ou 2 décadas de acompanhamento é que surgiram os primeiros resultados mostrando que quem tinha colesterol mais alto tinha maior risco de ter um infarto, de ter um AVC, um derrame, né? Então foi aí que surgiu. Existem algumas doenças raras em que o colesterol alto é doença, né? São doenças genéticas, geralmente, são chamadas hipercolesterolemias familiares, né? Ou seja, níveis altos de colesterol que têm uma transmissão genética e que acontecem em famílias, só que aí são níveis extremamente elevados de colesterol e que tem um impacto muito grande, porque são pessoas que começam a ter problemas cardiovasculares com 20, com 30 anos de idade, ao invés de ter isso após os 60, que é o normal na maioria dos seres humanos, né? Então, tirando essas doenças genéticas, as hipercolesterolemias familiares, o colesterol por si só não é doença. Nem o nível do colesterol por si só indica que você tem uma doença ou que tenha que tomar remédio, mas é um fator de risco. Existem outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão, como o tabagismo, né, como a própria história da família, de ter infarto na família, de pai, de mãe, de irmão, né, que são fatores de risco também, né, e o diabetes, que é super importante, e o tabagismo, né. A obesidade, por si só, não é fator de risco, né. Então, o fato do indivíduo estar acima do peso não quer dizer que ele tem maior risco de ter infarto. É que é muito comum, além de estar acima do peso, o obeso ter diabetes. Ele tem mais chance de ter diabetes, de ter hipertensão e de ter níveis elevados de colesterol. É o mesmo caso do sedentarismo, né? Ser sedentário não é uma doença, mas é mais comum o indivíduo sedentário ter colesterol alto, ter pressão alta, enfim, é um marcador de uma vida menos saudável, né? Agora, existem obesos que têm índice de massa corpórea elevada, que são até grandes obesos, e que metabolicamente estão ótimos e não fumam e não são sedentários, fazem atividade física e estão absolutamente saudáveis. São os obesos saudáveis, né? Isso existe. Então, o indivíduo obeso não é um indivíduo doente necessariamente. O que existe, sim, é uma enorme gordofobia, né? Quer dizer, o fato do sujeito ser obeso já olham ele torto. E não é bem assim, né? Existe muito indivíduo magro que é diabético, que é fumante, que é hipertenso, que tem colesterol alto e está muito mais doente que o gordinho ali que faz tudo direitinho, né? Legal. Olha, muito interessante e também quando a gente fala do coração, né, sempre pessoas que teve infarto, alguma coisa assim, né, recuperando, aí os médicos sempre orientam, olha, você precisa de fazer caminhada, né, fazer atividades leves, né, porque então o coração está muito relacionado a todo esse mecanismo, né, do corpo humano, a todo funcionamento do corpo humano, né? E então uma das formas da gente prevenir doenças do coração estaria, né, nas atividades físicas. Na verdade, assim, o que a gente pode falar sobre saúde do coração, cardiovascular, eu gosto mais do termo cardiovascular porque não é só o coração que fica doente, né? A gente tem as doenças cerebrovasculares que causam os derrames, os AVCs, temos as doenças renais, e temos as doenças arteriais periféricas também, que são doenças vasculares. E os fatores de risco são todos os mesmos para todas essas doenças. Se a gente for ver as causas de mortalidade em quase todos os países, principalmente países ocidentais, né, tirando talvez a África, que tem um problema muito sério de desnutrição e de doenças infecciosas e parasitárias, né, mas, por exemplo, no Brasil, que tem um perfil totalmente já de um país ocidental, as 3 doenças que mais matam nesses países são todas doenças cardio ou cerebrovasculares, né? Então, o infarto,
é o derrame, o AVC, né? Que são os grandes vilões aí, né? Os maiores causadores de morte. E às vezes isso muda, né? Como no ano passado, que a Covid matou mais do que as doenças cerebrovasculares no Brasil, né? Olha, eu queria colocar aqui para vocês, quem tiver perguntas, fiquem à vontade, a gente tem uma boa participação, viu, Marcelo? O pessoal está aqui dando boa noite, já entrando na roda de conversa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, que a gente já encaminha aqui e coloca no meio da nossa roda de conversa. Certo. Muito bom. Marcelo, fique à vontade. Pode ir. Tá, uma coisa, já que a gente começou a falar um pouco do colesterol, bom, então, a partir do momento que o colesterol passou a ser visto como um importante fator de risco, principalmente nos Estados Unidos, né, e em outros países ocidentais também, na Inglaterra, na Europa Ocidental como um todo, aí o que começou a ser feito foram pesquisas para saber se, além de fator de risco, porque uma coisa é você ter um fator de risco, quer dizer, um marcador de que você tem mais chance de vir a ter uma doença, um infarto, um derrame. A outra coisa é saber se você intervir nesse fator de risco com um tratamento, com remédio ou sem remédio, se você consegue diminuir a incidência, né, a ocorrência dessas doenças. E o colesterol foi um caso de sucesso, quer dizer, os remédios que diminuem as taxas de colesterol no sangue tiveram um enorme sucesso em diminuir as taxas de mortalidade relacionadas às doenças cardiovasculares em geral, né? Vamos falar especificamente de infarto e de AVC, de derrame, né? E com isso teve muito dinheiro da indústria farmacêutica, porque você imagina que o fator de risco não é uma doença, é uma coisa que está presente em todas as pessoas em maior ou menor grau, e a partir do momento que você tem essa população enorme a ser tratada, é um mercado enorme para o medicamento, né? E aí você tem duas coisas bem distintas, que é a prevenção primária e a prevenção secundária das doenças cardiovasculares. A prevenção, vou começar pela prevenção secundária, que foi quando começou realmente a fazer sentido tratar, diminuir o nível de colesterol, né? Então a prevenção secundária é o seguinte: a pessoa que tem doença ela já teve um infarto, ou já teve uma angina no peito por uma obstrução de uma artéria coronária e teve que fazer um cateterismo, colocar um stent, desobstruir a artéria, ou fazer uma cirurgia de ponte de safena, ou uma pessoa que já teve um derrame por uma obstrução de um vaso, de uma artéria cerebral. Esses indivíduos, eles têm um enorme benefício em tomar remédio para baixar o colesterol, independente do nível que o colesterol está no exame de sangue. Então, hoje em dia, não há a possibilidade de você tratar um indivíduo que já teve infarto, que já teve derrame, que já colocou uma ponte safena, que já colocou um stent, fez angioplastia, fez cateterismo, e ele não tratar o colesterol. É obrigatório. Em países onde isso existe, como por exemplo nos Estados Unidos, se o médico tem um paciente com essa característica e ele não faz a prescrição do remédio para baixar o colesterol, ele pode ser até processado por má prática clínica, né? Então isso é um ponto que não tem discussão. Quer dizer, na prevenção secundária, os remédios que abaixam o colesterol, que é uma classe de remédios que se chamam estatinas ou vastatinas, elas agem no metabolismo do fígado, né, e diminuem o nível do colesterol, eles são obrigatórios. E isso é uma outra coisa importante, porque quando a gente fala de colesterol no sangue, que é o que a gente mede, a gente sabe que só 20% do nosso colesterol medido no sangue depende da nossa dieta. Obviamente, se você é um indivíduo que come 1 quilo de manteiga por dia, você vai ter um colesterol alto, você está ingerindo uma grande quantidade, mas a gente nem consegue aumentar demais, porque existe um mecanismo de saturação, ou seja, você consegue absorver até um certo nível a quantidade de colesterol que você come, depois disso você perde, sai nas fezes, né? Então só 20% do colesterol, mais ou menos, do sangue é sensível ao que você come na dieta, ou seja,
Se você fizer uma dieta extremamente rigorosa, realmente evitar toda a fonte de colesterol, você vai conseguir reduzir o seu colesterol do sangue em torno de 20%, o que nem sempre é o adequado ao tratamento, né? Você às vezes tem que diminuir mais do que isso. Fora que, assim, uma dieta extrema dessa é muito difícil de você manter para o resto da vida, porque isso é outra coisa. O fator de risco, ele existe e ele está lá enquanto você estiver vivo. Então, uma vez que exista a indicação de você diminuir o colesterol com algum tipo de tratamento, em geral com remédio, esse tratamento é para o resto da vida, né? E aí, a indústria farmacêutica investiu na chamada prevenção primária, ou seja, indivíduos que não têm doença aterosclerótica, né, que é a deposição da gordura, do colesterol nas artérias do coração, do cérebro ou dos rins, documentada, mas tem um nível, um fator de risco aí, aumentado, estatisticamente isso é calculado, elas passaram a ser tratadas também. E vários estudos com milhares e milhares de pacientes mostraram que existe um benefício, só que esse benefício é muito menor do que para quem já teve a doença cerebrovascular, cardiovascular documentada, quem já infartou, quem já teve um derrame. A ponto de que você sabe que tem indivíduos que, mesmo que tenham um nível de colesterol elevado, se você levar em conta os outros fatores de risco, como pressão alta, né, que é a hipertensão, o cigarro, o tabagismo, o diabetes, né, e a história genética familiar deles, eles podem ter o colesterol alto e todos os outros fatores serem muito baixos. E aí a prevenção primária é questionável, né? Vale a pena ou não vale a pena? Porque aquela história, não existe isso, meu colesterol está alto, eu vou tomar um remédio para baixar o colesterol 3 meses, depois eu vou parar. Não. Essa decisão de tomar remédio, que deve ser do médico junto com o paciente, tem que levar em conta isso. O seu risco é alto? Não é alto? Você tem condições de manter o tratamento? Porque tem custo. O SUS paga? Paga. Mas tem custo para a sociedade também, né? E não é pequeno. Imagina que são milhões e milhões de pessoas, porque a quantidade de pessoas que estão sob risco de doença cardiovascular e cerebrovascular é muito grande. Então é muito dinheiro envolvido. E muito tempo. Você imagina um indivíduo com 30, 40 anos que começa a tomar remédio para colesterol e que vai viver até os seus 75, 80 anos. Vão ser 30, 40, 50 anos tomando remédio todo dia. Então a prevenção primária, ela tem que ser levada em conta em relação a todos os outros riscos que não só o colesterol, né? Isso é muito fácil de fazer hoje em dia, porque existem ferramentas, né, estatísticas em que você coloca as características da pessoa, idade, sexo, etnia, né, se é branco ou não branco, se tem pressão alta, se é fumante, se tem diabetes, e você tem um número, ele te dá o número já do seu risco cardiovascular em 10 anos. E é isso que deve guiar ou não a indicação do tratamento. Então, assim, indivíduos que têm doença estabelecida, né, das artérias coronárias ou cerebrais, ou que sejam diabéticos, porque o diabetes é um fator de risco muito, muito importante, e sozinho, o indivíduo que é diabético, nós já consideramos que ele tem doença aterosclerótica nas artérias. Então, só o fato de ser diabético tem que baixar o colesterol, independente do nível que ele esteja no sangue, né? Então, se você vê esse seu risco, se for acima de um determinado valor, né, em 10 anos, isso é um pouco questionável, tem um debate na literatura, mas enfim, o médico tem que saber isso aí, e se for acima de um determinado valor, vale a pena tomar remédio para colesterol. Mas uma vez tomada essa decisão, é para ser mantida para o resto da vida. O que vai variar é o tipo de remédio, se vai ser uma estatina mais forte ou menos forte, né, que diminui mais ou menos o colesterol, e com relação à tolerância ao remédio, porque todo remédio pode ter efeitos colaterais. Felizmente, a classe de remédios que abaixam o colesterol, que são as estatinas, são remédios muito seguros. Tem uma incidência muito baixa de efeitos colaterais, e de efeitos colaterais graves, menos ainda, né? Tem até uma coisa interessante, que assim, um mito que todo mundo que toma remédio para colesterol fala, colesterol dá dor muscular. Remédio que abaixa o colesterol dá dor muscular, as estatinas.
o que se sabe é o seguinte, a dor muscular associada à lesão muscular pelas estatinas é muito rara, tá? Menos de 1% dos pacientes vêm a ter isso, que seria aqueles pacientes que, além da dor muscular, têm elevação de marcadores no sangue de que teve lesão do músculo, né, de enzimas musculares. Esses pacientes realmente, ou eles não podem tomar colesterol, vão ter que tomar algum outro, não podem tomar estatina, vão ter que tomar um outro tipo de remédio para baixar o colesterol, ou vão ter que trocar a estatina para ver uma estatina que dê menos efeito colateral, enfim. Mas é raridade. A dor, por si só, é muito mais relatada e tem um efeito nocebo, que é o contrário do placebo. Isso foi bem demonstrado num trabalho bem grande, meio que definitivo, que saiu aí, acho que no último ano, mostrando que pacientes que tomam um comprimido que não tem remédio, que é o tal do placebo, e pacientes que tomam um comprimido com remédio, com a estatina, têm exatamente o mesmo grau de queixa de dor muscular. Então, assim, o importante é você, quando o paciente tem que tomar remédio para baixar o colesterol, explicar que isso pode acontecer, mas é raro, que se acontecer, na maioria das vezes, não precisa suspender a medicação, porque não aumentam as enzimas do músculo que está sendo lesado, né? E nem do fígado, também pode acontecer, mas é bastante raro. Enfim, são remédios muito, muito bons, do ponto de vista de segurança, são muito seguros. O problema é saber se você tem ou não tem indicação, porque se o teu risco cardiovascular é muito baixo, talvez não valha a pena tomar remédio para colesterol. É melhor você fazer exercício físico, cuidar da sua pressão, ficar de olho se está com diabetes ou não, e parar de fumar. Né? Isso tem muito mais impacto na prevenção primária do que tomar um remedinho para colesterol. Aproveitando aí uma pergunta que a Regina fez aqui, se você está nessa fase, né, de uma prevenção primária, uma dieta, né, ou os alimentos que você consome, né, ser mais consciente, né, com menos gordura, menos colesterol, então já ajudaria bastante, né, já seria até o ideal para não precisar e não teria necessidade então desses medicamentos. Não necessariamente, tudo vai depender do nível do teu colesterol. Se o teu colesterol for muito elevado, a dieta sozinha não vai resolver, né? Existem alguns números que a gente segue, né? Hoje em dia esses números perderam muito do valor. Antigamente vinha o exame do colesterol e vinha assim, ideal, elevado, muito elevado, limítrofe e tal, isso caiu por terra, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o colesterol ruim, que é o LDL, que é o de baixa densidade, acima de 190 ou 200 miligramas por decilitro, por si só é uma indicação de tratar. E como eu falei, a dieta consegue baixar em uns 20% só. Então, se você fizer uma dieta extremamente restrita em gordura de origem animal e gordura saturada, você vai baixar talvez uns 20%, que talvez, para quem tem um colesterol muito alto, isso não vai resolver. Vai ter que tomar remédio, sim, porque 80% do colesterol vem do metabolismo do fígado. Então, é aquilo que eu falo para os meus pacientes. A dieta tem que ter bom senso, né? Se você come torresmo todo dia, não é legal. Se você come uma dúzia de ovos por dia, não é legal. Né? Tem que ter moderação. Mas não adianta também você ficar com uma dieta extremamente restritiva. Eu falo o seguinte, dieta boa é aquela dieta em que você evita alimentos industrializados e superprocessados, ultraprocessados, porque eles são realmente extremamente ruins para o organismo, não só por causa de colesterol, mas por causa de um monte de coisa que eles têm. E você pode comer com moderação até alimentos de origem animal sem grande problema, né? Inclusive eu falo para os meus pacientes, olha, ao invés de comer margarina com ômega não sei o que custa super caro e não sei o que, come manteiga de boa qualidade, mas pouca, né? Seja moderado. É muito melhor a manteiga do que uma margarina, eu não tenho dúvida disso, né? O problema é a quantidade. A quantidade de manteiga ou de margarina com ômega 3 que você teria que tomar para fazer algum efeito é tão grande que é impossível, você não consegue. Se você quiser tomar ômega 3 para colesterol, essas coisas que é um assunto controverso, né,
é uma quantidade muito grande, você tem que tomar isso em cápsula, né? Não dá para tomar isso, comer isso na margarina ou comendo peixe, que é rico em ômega 3, não adianta, você não vai conseguir porque você não tem que comer uma tonelada desse alimento. Então o importante é você ter uma alimentação saudável, variável, evitar os ultraprocessados e evitar o excesso de fritura, o excesso de gordura de origem animal, mas de uma maneira geral, mas não é proibido. Inclusive o ovo, né? O ovo é bom falar porque o ovo foi muito demonizado, né? Porque é rico em colesterol, a gema, não sei o quê. Bom, o que a gente sabe hoje é que se você pode comer tranquilamente de 3 a 4 ovos por semana. Não tem problema nenhum. Né? Ah, mas isso é quase um ovo por dia. É quase um ovo por dia. É saudável, não tem problema nenhum. Por quê? Porque existe um outro lado, né? Infelizmente a ciência nunca é 100% isenta, né? E isso foi um certo escândalo que se descobriu nos últimos anos, que a indústria do açúcar dos Estados Unidos financiou uma série de pesquisadores para fazerem pesquisas detonando a gordura na alimentação nos anos 70 e 80 e escondendo os dados com relação ao carboidrato, ao açúcar principalmente. E se tem um alimento que é ruim e que é responsável por uma epidemia de obesidade e de diabetes do tipo 2, o diabetes do adulto, no mundo ocidental, é o consumo excessivo de açúcar, principalmente o açúcar refinado. Então, assim, se você quer ter uma vida mais saudável e quer cortar alguma coisa da alimentação, corta o açúcar, principalmente o açúcar refinado, mas pode comer o seu ovo de vez em quando, que não tem problema nenhum. Até um torresmo de vez em quando, sabe? Naquela feijoada do fim de semana, não há problema nenhum, tá? Legal. Pode falar, Mauro. Não, é uma pergunta aqui, né? Aproveitando aí, falando da gordura, a Estela está perguntando em relação à gordura animal e gordura vegetal, né? Assim, para o colesterol ruim, né? Qual que é a diferença? A diferença é que a gordura animal, além de ter colesterol, porque todos os animais temos colesterol, então você já ingere o colesterol pronto, você tem uma grande quantidade de gordura saturada, né? Quimicamente, é uma questão química, é uma gordura que tem... quimicamente é uma gordura enfim, que tem mais hidrogênio ligado ao carbono, mas que na metabolização do fígado, essa gordura saturada, ela gera partículas que transportam o colesterol, que são piores para a deposição dessa gordura, desse colesterol nas artérias. Não é o colesterol, ele não está puro no nosso sangue, porque ele não é solúvel. Então, para ele ser transportado, ele tem que ser incorporado numa molécula grande, que é uma lipoproteína, que é uma mistura de gordura, colesterol e proteína, né? E a gordura animal, ela propicia que o fígado produza mais o colesterol ruim, que é o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, e menos o colesterol bom, que é o HDL, que é o colesterol de alta densidade, né? A gordura de origem vegetal, ela é uma gordura mais saudável porque ela tem uma quantidade maior de gordura insaturada. E essa gordura insaturada, quando ela é metabolizada pelo fígado, ela produz uma quantidade maior do colesterol bom, que é o HDL, o de alta densidade. Um resumo bem simples, assim, é para entender. O colesterol ruim, de baixa densidade, ele leva o colesterol até as artérias e ele é depositado na parede das artérias, levando ao entupimento, que em último caso é que vai causar o infarto, quando entope a artéria coronária, o AVC, o derrame, quando entope uma artéria cerebral. E o colesterol bom, o HDL, ele faz o contrário, ele retira o colesterol, a gordura que está na parede da artéria, e leva de volta para o fígado, né? Por isso que quem tem colesterol alto, do colesterol bom, o HDL alto, tem uma certa proteção, né? Olha, tem mais uma pergunta aqui, quer dizer, tem um monte de pergunta, né? É interessante que como eu não tô as ouvindo. pessoas...
Não está ouvindo? Está muito Oi. baixo o seu volume. É interessante como as pessoas perguntam sobre o não. E o que Está muito aconteceu com o seu? baixo. O teu microfone está longe, eu estou ouvindo Ô, muito Mauro, vê longe. se o seu Não, microfone também. aqui também tá do mesmo jeito? Também não, né? Olha, eu Eu estou acho, tentando, o meu está no máximo aqui e eu estou ouvindo é, vocês muito mal. às vezes se você receber alguma ligação, aí dá essa falha, alguma coisa no celular que muda o foco aí Não estou da... ouvindo, gente. Eu estou Ô, conseguindo ver se Marcelo, não estou ouvindo. Está muito baixo. vamos fazer o seguinte: sai da roda e entra de novo. Eu acho que fica melhor. Tenta sair, Bom, a gente vai tá. falando aqui e você entra de novo, tá? E a gente coloca você de novo. Por favor. Isso, muito bem. Aí ele Tá? já volta, gente. Mas Mauro, bacana, quer olha, colocar alguma coisa? bacana assim a participação de vocês, né, que estão escutando a gente, continua perguntando. A gente combinou com ele, se não der tempo de responder aqui, né, durante a roda, depois ele vai estar respondendo as perguntas por escrito e a gente coloca no Facebook, ou então no Instagram, para devolver para vocês, tá? Então, perguntem à vontade, que tudo fica registrado e vai ter uma resposta, ou ao vivo, ou então depois, né, pelo Facebook. Isso, então aproveita para perguntar. Ele está entrando de novo. Melhorou. Isso. Cadê? Oh, agora eu Aí, estou ouvindo. Opa, beleza? Voltou. Ótimo. Então, Marcelo, eu estava colocando aqui um pouco que assim, eu ia comentar, é interessante como as pessoas ficam tão preocupadas com a gordura, Sim, mas acaba esquecendo a questão do açúcar, né? E o isso. açúcar, como ele também faz mal, né? Não Muito é só mal. o açúcar, né? É o amido, tá? É o carboidrato de maneira geral. Carboidrato. Na verdade, o que a gente divide os açúcares, os carboidratos e o amido, são aqueles que têm um alto índice glicêmico, ou seja, aqueles que são absorvidos e rapidamente eles se transformam em glicose, que é o açúcar que está no nosso sangue, e com isso geram níveis altos de glicose no sangue, e alimentos que têm carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, eles demoram a serem absorvidos, e então o aumento de glicose no sangue é bem menor, né? Você não tem um pico, né? Basicamente, para resumir isso, é assim: todo açúcar refinado, então seja ele amido, maisena, farinha, açúcar branco, é de alto índice glicêmico. E todo carboidrato integral é de baixo índice glicêmico. Então, se você der preferência pelo consumo de alimentos que tenham farinha integral, de trigo, ou alguns amidos, como por exemplo a batata doce, que é famosa, né, que o pessoal aí que faz, que quer ganhar massa muscular e tal, come muita batata doce e tal, é mais saudável, né? E o açúcar não refinado também, até porque o açúcar refinado só tem açúcar, e o açúcar não refinado, como o açúcar mascavo, o açúcar demerara, eles têm uma série de outros nutrientes que são perdidos no processo do refinamento, né? legal. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Kleber, já vou passar para De você. Ele coloca assim: por que dizem que o infarto em pessoas mais novas é mais perigoso que uma pessoa adulta? Essa é uma pergunta recorrente, né? Isso é um dos grandes mitos e lendas urbanas da cardiologia. Na verdade, o que existe cientificamente e estatisticamente é que quanto mais idoso é o indivíduo, é o paciente que tem um infarto, maior é a gravidade, maior é o risco dele vir a falecer desse infarto. O problema é que quando o indivíduo de 40 anos está lá fazendo sua corrida no parque e tem um infarto e cai morto, todo mundo chama atenção e fica espantado, ninguém esquece. Agora, quando o velhinho de 75 anos tem o seu infarto, vai para o hospital e morre, todo mundo acha normal, é velho mesmo, vai morrer, né? Então isso é mentira. O infarto não é mais letal em jovens, ele é mais letal em idosos. Legal. Olha, então qualquer idade tem que se preocupar. Agora, quanto mais, né, a gente vai ganhando experiência, mais cuidado também, porque afinal de contas mais experiência, né?
Aproveitar que você está aqui na nossa roda, partilhar um pouquinho da visão que a gente tem, né, na medicina tradicional chinesa em relação ao coração, né? É, na visão, então, da medicina chinesa, a gente entende que o coração ele está muito relacionado ao sono. Tá? Então, quando a gente tem um sono perturbado, né, pesadelos, né, um sono agitado, é porque o coração não está muito bom. Né? E, ao mesmo tempo que o coração comanda o sono, ele também está muito relacionado à nossa mente. A mente, eu falo no sentido assim, de estar consciente, né, das coisas que faz, das coisas que fala. Então, quando a gente perde um controle, né, da nossa mente, é também um sinal de que o coração não está muito bom. Bom, essa é uma visão que todos os povos antigos sempre tiveram, né? Que o coração é a sede dos sentimentos e tal. Isso os gregos já pensavam assim, os chineses também, e provavelmente os indianos também. E, quer dizer, todas as civilizações antigas tinham essa noção. Do ponto de vista de medicina alopática ocidental, que é o que eu faço e o que eu sei, não existe essa relação. Tá? O que existe, o sono em relação ao coração, é que quem tem apneia obstrutiva do sono, né, aquelas pessoas que tem que é um quadro clínico, é uma doença, né? A apneia obstrutiva do sono é uma doença em que a pessoa tem episódios em que ela tem uma diminuição da respiração por obstrução das vias aéreas à noite, quando dorme, e essa diminuição ela causa uma queda dos níveis de oxigênio no sangue, e isso, secundariamente, de modo reflexo, fazem com que haja elevação de pressão arterial, liberação de hormônios, né, como a adrenalina, que é o hormônio do estresse, e aumenta o risco de arritmias. E, então, quem tem apneia obstrutiva do sono, geralmente tem como sintoma noites mal dormidas, sonolência durante o dia, né, um sono não repousante, e também eles têm mais hipertensão, pressão alta, tem mais risco de arritmia cardíaca e risco de ter AVC, de ter um acidente vascular cerebral. Então, esse lado da medicina chinesa tá de acordo com o que a medicina tradicional, a medicina alopática prediz. Mas em relação aos pensamentos, aí já é mais filosofia. Ô Marcelo, tem mais uma pergunta aqui, ó. O Gessé, ele falou aqui que ele tem 57 anos, tem uma pressão arterial controlada e com 43 anos foi detectada arritmia, onde ele realizou ablação. Foi bem sucedida, porém a qual retornou após 10 anos. Aí ele fala que alguns cardiologistas dizem que isso é raro. Bom, primeiro que a arritmia é um termo extremamente amplo. Para você ter uma ideia, existe uma subespecialidade dentro da cardiologia que se chama arritmologia, que só estuda as arritmias. Então, a arritmia é um termo muito vago, né? Então a gente precisava saber. Mas pela história que ele me conta e pela probabilidade estatística e pelo fato de ele ter feito uma ablação, que é um tratamento com cateterismo para terminar a arritmia, muito provavelmente ele deve ter tido uma taquicardia por reentrada nodal, enfim, que é um tipo específico de arritmia que costuma ser tratado com ablação e costuma ter um alto índice de sucesso e uma baixa taxa de recidiva, de voltar a acontecer, mas não é zero. Medicina não tem nada zero e nada 100%. Tudo tem probabilidade, então pode ser. Agora, sem saber exatamente qual a arritmia e qual o procedimento que ele fez, não dá para a gente saber. Inclusive, ele pode ter tratado uma arritmia lá com 40 e poucos anos, com ablação, e a arritmia que surgiu agora ser decorrência do processo dele estar um pouco mais envelhecendo, dele ser hipertenso mesmo tratado, enfim. Aí não dá para dizer, teria que ver o tipo específico de arritmia que ele tratou e qual é a arritmia que ele recidivou, se é a mesma ou se é uma nova. Muito bem. Tem alguém perguntando aqui, Mauro, o azeite. A Regina está perguntando do azeite. Pode comer à vontade? Olha, o azeite é uma gordura de origem vegetal,
é uma das gorduras vegetais mais ricas em ácidos graxos insaturados, as tais gorduras saudáveis insaturadas, né? Então ele é um substituto saudável à gordura animal, sim. A vontade é aquilo que eu falei, tudo depende de quantidade. Se você tomar meio litro de azeite por dia, você vai ter problemas, porque você vai tem muita caloria no azeite, né, como em toda gordura, então você vai engordar, enfim, você pode ter outros, e o fato de engordar pode predispor você a ficar diabético, né, e a ficar hipertenso. Então, assim, tudo com moderação, mas assim, o azeite é muito saudável, é realmente, inclusive quando a gente fala, né, da tal dieta mediterrânea, que tá muito na moda e tal, por quê? Porque os povos do Mediterrâneo, eles, comparado com os povos do norte da Europa, eles têm uma quantidade de doença relacionada à aterosclerose, que é o depósito de gordura e colesterol nas artérias, muito menor do que os povos do norte da Europa, mesmo ingerindo uma quantidade de gordura muitas vezes maior. Isso apareceu principalmente em estudos feitos na França, comparado com a Escócia, nos anos 80, e que gerou um negócio que chamava o paradoxo francês, que era o seguinte: os franceses e os escoceses consumiam aproximadamente a mesma quantidade de gordura na alimentação. Só que a gordura que era consumida pelos escoceses era principalmente de origem animal e a dos franceses principalmente de origem vegetal. E os franceses tinham uma incidência, uma quantidade de doença relacionada ao colesterol muito menor do que os escoceses, principalmente infarto, né? E aí uma das razões seria isso. A outra razão seria que os escoceses bebiam menos vinho do que os franceses e tal, mas aí também já tem um pouco de controvérsia, enfim. Mas existe isso sim. Então a gordura, o azeite é mais saudável, né? Então se você puder substituir o azeite pela gordura animal, é bom. Mas hoje em dia, por exemplo, a gordura, a banha de porco, que era tradicionalmente a gordura animal que todo mundo cozinhava, deixou de ser uma vilã. De novo, é o que eu falo, o problema é o exagero, né? Não pode exagerar. Você pode comer gordura animal, desde que não seja numa quantidade exagerada, do mesmo jeito que fritura não deve ser exagerado, e mesmo o azeite, se for demais, também não é legal. Mas o azeite é saudável, sim. Principalmente ele cru, antes dele ser aquecido, tá? Então, azeite frio. Perfeito. Legal. Pode falar, Mauro. Ia aproveitar também, né, que o Marcelo está aqui com a gente. De novo, o volume sumiu, gente. Eu vai ter que vou sair e vou entrar de novo. Tá. Tá bom, tá. Muito bem. Isso acontece, viu, pessoal? Porque é uma transmissão ao vivo, então a gente tem esses percalços aí no meio do caminho, tá? Vamos lá, ele tá já entrando aqui. Quando eu começo a falar... Isso. Entrou. Opa, saiu, entrando de novo. Entrei de novo, tô ouvindo. Acho que se eu falo muito, ele corta o meu som. É por tempo. Bom, deve ser. Aproveitando então, né, que o Marcelo está aqui com a gente, uma pergunta que é bom para a gente poder também multiplicar para o maior número de pessoas, né? O que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para a gente manter o nosso coração, a nossa saúde, né, a circulação, né, vascular saudável, né? Bom, além de hábitos alimentares saudáveis, como eu falei, não fumar, né? É atividade física, não ser sedentário. E isso é bem simples, não significa que você precisa entrar numa academia de ginástica ou praticar um esporte. Você só não deve ser sedentário, ou seja, não deve ficar sentado o dia inteiro. O ideal é se movimentar, né? E para isso, uma caminhada simples é suficiente. O que é recomendado para você manter uma saúde cardiovascular adequada são 30 minutos de atividade aeróbica, que pode ser uma caminhada, pelo menos
4 a 5 vezes por semana, né? Eles fazem um cálculo de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Esse é que é o recomendado. E essa atividade aeróbica pode ser caminhar ou pode ser fazer uma atividade aeróbica na academia mesmo. O que é importante, assim, é você fazer, fazer atividade física de maneira consistente na maior parte dos dias, né? Não adianta você ser esportista de final de semana, né? Então você tem que se manter ativo, né? E ser ativo é caminhar 30 minutos por dia, pelo menos. Basta isso. O benefício que você tem para o seu coração é a partir desse patamar. Mais do que isso, você vai ter ganhos em condicionamento físico, em capacidade cardiorrespiratória, vai se sentir melhor. Se o teu objetivo for diminuir um pouco o peso, controle de peso também, fazendo uma atividade aeróbica mais intensa do que essa, você vai conseguir o seu objetivo de perder peso. Mas do ponto de vista de saúde cardiovascular, 30 minutos, 5 vezes por semana, de uma caminhada é o suficiente. Agora, é aquilo que eu falo, é para caminhar, não é para flanar olhando, né? É caminhar, você tem que fazer, o objetivo é caminhar, mas eu vou caminhando até o trabalho. Tá bom, se você faz num ritmo legal e tal, eu falo assim, a caminhada boa é aquela caminhada que pelo menos você sua um pouquinho e que você sente que o seu coração acelera um pouco, né? Não é uma caminhadinha bobinha, assim, é uma caminhada, né? 30 minutos. Perfeito. Ó, tem uma pessoa que ela comentou, mas eu acho que é legal até. Baixou de novo, Marcelo, o som não, né? Baixou de novo. Passou. A Giovana está falando aqui que ela tem angina. Aí eu ia falar para você colocar um pouco para a gente sobre isso também, né? Porque pode ser eu vou sair e vou voltar porque está muito ruim. Bom, ela quer saber o que sobre angina? Angina. Não, ela não perguntou, eu só queria que você colocasse um pouco para a gente o que seria. Angina é um termo médico que significa dor no peito, tá? Isso é que é angina, é um sintoma. A angina pode ter origem no coração ou não, tá? A maioria das vezes, a angina, que a gente chama de angina de esforço, é originária de uma deficiência de irrigação de sangue para o músculo cardíaco, porque tem um entupimento em alguma artéria coronária, tá? Então, a angina do peito, angina de esforço, é o sintoma de dor no peito que a pessoa que tem uma obstrução, um entupimento de uma artéria coronária, geralmente associado a uma placa de colesterol, de gordura, tá? Então, a angina é um sintoma. Certo. Mauro? Então, se a gente se deparar... Mauro, eu vou sair e vou voltar, porque senão eu não vou entender nada, tá? Tá joia. Muito bem. Aguenta a mão aí, pessoal, porque é muito interessante, né? E é importante também a gente saber, né? Conhecer o nosso coração, órgão importantíssimo da nossa vida. Coloca aí. Voltei, tudo certo. Pode ir, Mauro. Joia. Então, a minha pergunta agora é assim, se a gente se depara com uma situação de alguém que está tendo, né, então, um infarto, assim, quer dizer, a gente não sabe direito, né, como que é. Então, o que a gente tem que fazer? Porque, na maioria das vezes, apavora, não sabe o que fazer, e aí, às vezes, pode ser ruim, pior ainda, né? A situação do infarto ou de uma angina instável, que é enfim, é uma dor súbita, é muito diferente da angina ou da dor crônica, da angina de esforço, tá? Mas, enfim, os sinais de alerta para um possível infarto são a dor no peito, geralmente do lado esquerdo, mas que pode ser no meio do peito, pode ou não irradiar, né, para o membro superior esquerdo, para o ombro, para o braço, para o antebraço, geralmente mais nos dedos aqui, no quarto e quinto dedos, né, da mão, pode irradiar para a mandíbula também, né, para o pescoço, geralmente é uma dor intensa, é uma dor que assusta, pode estar associada à náusea, a vômitos, a tontura, a falta de ar ou até a perda de consciência. Então, quando você tiver uma situação dessa, o que você deve fazer?
é procurar o atendimento de emergência. Aí é pronto-socorro, não tem outra opção, né? A questão é, leva pronto-socorro no meu carro, não, ou chamo o SAMU? Depende, né? Depende. Se você está numa região, por exemplo, se for em São Paulo, na hora do trânsito, do rush, e você está longe do hospital, é melhor chamar o SAMU, porque eles têm como chegar mais rápido, né? Se for uma hora mais tranquila e você quiser pôr no carro e ir direto para o pronto-socorro, tem que ir para o pronto-socorro, mas não tem jeito, tem que ir para o pronto-socorro, não tem que esperar, não tem que ver se vai melhorar, não tem nenhum remedinho para pôr na língua, embaixo, não, vá para o pronto-socorro, tá? Olha, Marcelo, a Giovana, ela fez um comentário aqui que eu queria juntar com o comentário que você fez logo no início, que você estava falando da medicação e você falou assim, então você, né, o médico junto ao paciente, converse e chegue ali onde é melhor, né, para o paciente. Então, um pouco isso, né, esse companheirismo mesmo, né, de você ir ao encontro de um profissional e esse profissional explicar para você o que você tem. Que é o que a Giovana está agradecendo a você, né? Que ela colocou aqui ó, no finalzinho, obrigado. Agora eu entendi o que é minha angina. Quer dizer, ela tem e ela não sabia de fato o que é. Então ela agradece você pela explicação. A angina é um sintoma, é a dor. Agora tem que ver a causa dessa angina, se é ou não é uma obstrução coronária ou não. Se ela já faz acompanhamento com o cardiologista e ela já tem o diagnóstico de angina e sabe ter uma obstrução da artéria coronária, o caso dela não é mais de tomar remédio para colesterol para prevenção primária, já é prevenção secundária, e aí não tem muito espaço para saber se ela quer ou não quer tomar remédio, ela tem que tomar remédio. O médico vai ter que falar, olha, você pode até não tomar, porque a decisão é sua no final, mas a minha recomendação é que você tome e ponto final, tá? Ela pergunta aqui, Marcelo, que assim, a minha angina é de dor no peito e comecei a fazer caminhada e sinto também muita dor na canela. É normal? São coisas diferentes, né? Não tem uma relação uma coisa com a outra. Existem pessoas que têm obstrução tanto da artéria coronária, que dá angina no peito, como de artérias nas pernas, né? Artérias nos membros, artérias periféricas, né? Chamada doença aterosclerótica periférica, né? Tem uma relação, porque no final das contas é a mesma doença se manifestando com obstrução de artérias em locais diferentes. Em geral, a dor por obstrução de uma artéria na perna é uma dor muscular, é uma dor que geralmente é intensa em queimação, ela acontece depois que você caminha ou uma certa distância, e ela a pessoa para de andar, é uma dor que você não consegue continuar andando, você tem que parar, esperar um tempo e melhora, tá? E se for isso, pode ter uma obstrução de uma artéria nas pernas, você tem que procurar um cirurgião vascular ou para investigar isso. Agora, se a dor é uma dor na frente da canela, é uma dor, aquela dor de ter feito um exercício mais forte e tal, aí provavelmente é só uma dor muscular porque você fez mais atividade física. Então são coisas diferentes, né? Pelo que ela está me falando, uma dor na parte anterior, na canela, tal, deve ser mais uma dor muscular mesmo. Certo. Muito bem, olha, a gente está já quase chegando nos últimos minutos da nossa roda, né? Mas, então eu gostaria de falar uma coisa, legal, Mauro, isso, que a gente não falou, como eu falei, todo mundo fica perguntando de colesterol. Então eu já vou falar, nós somos brasileiros, nós não somos escoceses, ingleses, alemães ou norte-americanos, né? Então, o colesterol é um fator de risco para doença cardiovascular dos brasileiros também? Sem dúvida, Só que no Brasil, pela nossa herança genética dos ibéricos, dos portugueses e dos negros que vieram da África, nós temos duas coisas muito importantes. Uma delas, a mais importante de todas, que é a hipertensão, a pressão arterial elevada. O principal fator de risco para derrame e infarto no brasileiro é hipertensão, é pressão alta, não é colesterol.
E, infelizmente, as pessoas têm muito mais medo do colesterol, que não é uma doença, é um fator de risco, e que não necessariamente tem que ser tratado com remédio em todo mundo, como eu falei. Agora, a hipertensão, uma vez diagnosticada, ela é uma doença e ela tem que ser tratada, e na maioria dos pacientes tem que ser tratada com remédio e é para o resto da vida. Então, pessoal, se você estiver querendo cuidar da sua saúde, além de não fumar, além de pensar no colesterol, tem que cuidar da pressão. Então tem que medir pressão arterial. Não tem jeito. Eu sinto dor de cabeça, minha vista fica turva, eu fico tonta, é aí que eu sei que eu tô com a pressão alta. Não, isso é uma lenda urbana, é um mito. A pressão arterial, ela é silenciosa, ela só se manifesta com sintomas depois de muitos anos não tratado, quando os órgãos que ela lesa, como o coração, o cérebro e o rim, são atingidos. Tá? Então a gente tem que medir a pressão arterial e, se constatar que está elevada, tem que acompanhar e tem que tratar. E, de novo, é para o resto da vida. E a segunda coisa seria o diabetes. A segunda coisa é o diabetes, que está cada vez mais aumentando no mundo por conta do nosso hábito alimentar, que está cada vez pior. A gente está consumindo cada vez mais açúcar refinado, cada vez mais amido, cada vez mais comida ultraprocessada, e estamos cada vez mais sedentários, né? E ganhando peso. O ganho de peso aumenta muito o risco do diabetes, principalmente depois dos 40, 50 anos. Legal, olha, Marcelo, a gente tem muito que agradecer, então eu estou muito contente, né, por essa roda de conversa, porque assim, para mim, o coração é um dos órgãos que eu tenho muito carinho, né, quer dizer, muita atenção, né? Muita curiosidade também, né, e tenho certeza que quanto mais a gente sabe, né, agora a nossa consciência fica ali chamando a nossa atenção também para a gente tomar, né, todos os cuidados necessários, os bons hábitos e tocar adiante a nossa vida e a nossa saúde. A gente gostaria de agradecer, Marcelo, pela disponibilidade de estar com a gente hoje, de todos vocês também estarem com a gente aqui ao vivo, né, nessa roda de conversa, participar com a gente, ter interesse, né, de conhecer mais e praticar. Né, gente? Então aí, tomar cuidado com a pressão arterial, com o açúcar e depois com a gordura. Muito obrigada mesmo, gente. Um abraço para todos vocês. Daqui 15 dias a gente volta. Obrigado pela participação de todos que fizeram as suas perguntas, e eu agradeço ao Mauro e à Salete. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo, e um abraço para todo mundo. Até daqui a 15 dias.